Bom dia, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por tua vida, glória a Deus por mais este dia e glória a Deus porque podemos confiar e acreditar que todas as promessas do Senhor vão se cumprir nas nossas vidas em nome de Jesus, amém? Bom dia, amados e preciosos, seja bem-vindo à nossa aula de número 3 da série Natal. Podemos celebrar o Natal? O cristão pode celebrar o Natal? O que a Bíblia diz? Nas aulas anteriores, nós estudamos todo o conceito etimológico, todo o conceito histórico, filosófico, e hoje nós vamos dar continuidade nos estudos. Vamos falar sobre o nascimento de Cristo Jesus na visão lucana, na visão dos evangelhos, de fato como tudo se deu e como este nascimento marcou a história da humanidade e também a vida de todos aqueles que nele creem. Amém? Sejam bem-vindos, então, à aula de número 3 da série Natal. Bom dia, missionária Mingas, minha querida. Bom dia, missionária Nalva. Bom dia, Fidetinha, Neidinha. Que bênção. Sejam bem-vindas à nossa aula de número 3. Vamos primeiramente orar e agradecer a Deus por mais este dia, agradecer a Deus pelo seu amor, a sua graça, a sua bondade. Vamos lá então? Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te louvamos e te agradecemos. Te engrandecemos, Pai, e declaramos a Ti o nosso amor. Nós te amamos de todo o nosso coração, nós te adoramos, Deus da nossa vida, Pai maravilhoso. Muito obrigada pelo teu perdão, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu carinho, pelas tuas misericórdias que se renovam nas nossas vidas a cada manhã. Muito obrigada, Jesus, por ter vindo à terra e ter nos salvado, nos perdoado e nos mostrado o caminho. Muito obrigada, Pai, pela tua bondade. Nós te louvamos e te agradecemos. No nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém, amém, graças a Deus, aleluia. Vamos lá então, Bíblia, papel e caneta, e vamos para a nossa aula. Vamos fazer então as nossas anotações. Dentro do contexto bíblico, do que nós estamos estudando, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 4, versículo de número 4. Vamos ler? Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Vamos falar sobre o nascimento de Jesus dentro de uma visão poética e também profética. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, com F maiúsculo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vamos ler agora a partir do verso de número 1. Esse aqui é o texto áureo. Capítulo 4, versículo 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Então aqui Paulo está falando que o Evangelho ele nos isenta da lei, dos rudimentos da lei, dos ensinos da lei mosaica. E como que isso se dá? Isso se dá através do nascimento de Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus ele nasce, ele vem à terra, o Deus encarnado, ele nos tira, ele nos liberta do jugo da lei. E nos traz agora para a adoção, para a posição de nos tornarmos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Então o nascimento de Cristo,
ele também, ele retrata, né, ele traz esta forma também profética, porque tudo isso foi anunciado no Antigo Testamento, e nós vamos ler aqui em alguns textos bíblicos, na continuação dos nossos estudos, e esta palavra, esta mensagem, esta exegese dentro desse contexto do nascimento, da isenção que Jesus Cristo nos dá da lei, nos outorgando agora a sua graça, nos faz compreendermos a importância de nós não só celebrarmos o Natal, porque quem assistiu a primeira aula, quem ainda não assistiu a primeira aula, vá na nossa plataforma do YouTube, escreva Fateja, você vai ver o símbolo da nossa instituição, você vai se inscrever no nosso canal, acionar o sininho das notificações para você receber sempre as nossas aulas gratuitas que são colocadas na plataforma do YouTube. Na plataforma do YouTube, nós temos vários cursos gratuitos, todos eles com certificado digital gratuito também, e você pode estar fazendo esses cursos conosco. Caso você queira fazer outros cursos, você pode acionar o nosso site www.fateja.com ou então no Instagram, @fatejabrasil, e por lá você tem acesso a inúmeros cursos, inclusive agora no mês de janeiro de 2025, nós estamos começando os cursos básico em teologia, bacharel livre em teologia, cursos de psicanálise, extensão em psicanálise, curso de neurociência bíblica, neurociência da alma, entre outros cursos que vão se iniciar agora no ano de 2025. Você pode estar estudando conosco também, dentro dessas outras temáticas. Então vamos ver aqui o contexto histórico. Nós estamos aqui em uma sala de aula, estamos estudando sobre o Natal, e dentro do nascimento de Cristo Jesus, então ele é histórico. Foi um fato que aconteceu na plenitude dos tempos, ou seja, testemunhou o cumprimento das promessas de Deus, que foi o texto que nós lemos agora, em Gálatas 4:4. Então ele está dentro de um contexto histórico, assim como o contexto profético. Tanto que nós vemos a história sendo dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Vamos aprofundar um pouquinho, então, o contexto histórico. Então, no nascimento de Cristo foi-se pedido ali um censo. Antes do nascimento de Cristo vai acontecer esse censo. E o que era o censo, né? No que se consistia o censo? O censo, ele consistia no alistamento obrigatório de todos os cidadãos, né, que era um recenseamento. Então servia aí para se ter essas informações, né, como hoje. Nós temos aí a nossa identidade, o nosso CPF, é uma forma também de censo, do governo saber quantas pessoas existem no seu país, quantas existem em cada localidade, em cada estado, em cada cidade. Então, da mesma forma, não, claro, com toda essa tecnologia que nós temos hoje, foi-se solicitado que acontecesse esse censo, essa base de cálculos. E para quê? Qual era o propósito do censo? Qual é o propósito do censo? É recolhimento de impostos, né? Normalmente os governos não estão tão preocupados ou ocupados com a população, mas o censo dá um indício a eles de qual o número de habitantes tem naquela localidade. Então, por este cálculo aí, dá para se ter uma noção de quanto se arrecada de imposto. Então, não mudou muita coisa de lá para cá, né? Muito pelo contrário, né? Nós vemos aí que as coisas estão indo para um caminho não muito bom. Então, Quirino, ele era o governador do império, né? Que era ele era o governador do império, que era o legado pela Síria antes de Cristo. Então, ele pode ter sido em seu segundo mandato. Nós não temos dados comprovativos históricos, mas tudo indica que sim, né? Então, além disso, Lucas, o evangelista Lucas, vai falar do censo que trouxe José e Maria a Belém, né? Porque através da solicitação desse censo é que vai haver todo esse processo também histórico. Isso está escrito, amados, esse dado aqui eu retirei de um livro chamado Guia do Leitor da Bíblia, primeira edição Rio de Janeiro, da CPAD, do ano de 2005, da página 653. Então, quem quiser também depois poder aprofundar os seus conhecimentos, pode também estar adotando, né, a leitura de outras literaturas,
para que você possa continuar tendo mais conhecimento. Então, no ano do nascimento de Cristo, ele continua sendo aí um objeto de debate entre os teólogos, entre os eruditos, porque muitas coisas aconteceram na história neste ano, né? No ano que Cristo vai nascer. Entretanto, como nós já falamos na nossa primeira aula, a Bíblia não traz uma data exata para o nascimento de Cristo. No calendário judaico, fica aí aproximadamente do ano, no mês de abril e maio, né? Segundo alguns estudos, que para nós calha no mês de dezembro, porque o nosso calendário não é o calendário judaico, nós vivemos no calendário gregoriano, né? Então o evangelista Lucas vai focalizar o revestimento do Espírito, né, mostrando o dom profético, silenciado no período interbíblico. Lembra que nós falamos do período interbíblico, ou do período do silêncio profético? Vamos para a Bíblia então agora, vamos para o Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 1, vamos para o texto bíblico, para nós pegarmos os textos bíblicos junto com os dados históricos, e nós crescermos aí nessa graça, neste conhecimento, glória a Deus, né? Vamos lá então, Lucas capítulo 1, do verso 41 até o verso de número 67. Vamos lá? Lucas capítulo 1, a partir do verso 41. Paz do Senhor, minha cunhada querida Raquel, um beijo, minha linda. Dá um beijinho aí no nosso pãozinho de mel, no Hag Gael, um beijinho nesse fofinho. Vamos lá? E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Por isso que Lucas vai focalizar o revestimento do Espírito, mostrando aí o dom profético, porque até esse período, nós vamos ver que houve ali, de fato, o silêncio profético, o período interbíblico, no qual Deus não vai falar com a humanidade, agora Deus vai voltar a falar com a humanidade. Vamos lá? E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Quem estava no ventre de Isabel? João Batista, primo de Jesus. Versículo 25 de Lucas 1. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Agora nós vamos para o Cântico de Maria. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Versículo 49. Porque me fez grandes coisas o poderoso, o santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração. Depois dos tronos, os poderosos elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despiu vazios os ricos, e auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade, para sempre. Versículo 56. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. Quantos meses Maria ficou com Isabel? Interaja comigo nos comentários. Quantos meses? 3 meses. O número 3, na numerologia bíblica, e quem não teve a oportunidade de fazer comigo o curso A Numerologia da Bíblia, faça.
E nós trazemos o estudo dos números à luz da Bíblia. Isso é muito importante, porque Deus fala conosco também através dos números. Nós vamos ver a triunidade, a trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Nós vamos ver os 3 dias que Cristo, entre a morte e a ressurreição de Cristo. Então, o número 3, ele tem um significado também muito importante. Versículo de número 57. Bom dia, mãezinha querida, paz do Senhor, meu amor. Deus te abençoe, minha linda. Seja bem-vinda à nossa aula. Versículo de número 57. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino e lhe chamaram Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse: não, porém será chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por aceno ao pai como que queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam, porque era costume dos judeus dar ao nome ao filho o nome do pai. Então, por isso, quando ele nasce, os religiosos, os parentes vão dizer: vamos dar a ele o nome de Zacarias. E o nome é uma coisa muito importante. Por isso, então, Deus já havia falado com Zacarias, pai de João Batista, que o nome dele não seria Zacarias, que o nome dele seria João Batista. Versículo 64. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. No caso aqui Zacarias, né? Porque ele vai ficar mudo no período da gestação. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas, e todos os que a ouviam as conservavam em seu coração, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava sobre ele. Então, o nascimento de Jesus, ele teve todo um contexto histórico e também todo um contexto profético. E não é à toa que a maioria das referências ao Espírito Santo no Evangelho Lucano, ela ocorre nos 2 primeiros capítulos que relatam o nascimento de Jesus Cristo. Capítulo de número 2, vamos mais para frente um pouquinho, versículo 26 ao 27, diz assim, ó: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir-me em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é o posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. É uma espada traspassará também a sua própria alma, porque se manifestam os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser.
Esta era já avançada de idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e oração, de noite e de dia, e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Glória a Deus! Então vejam o ambiente profético e o ambiente histórico que está agora nesta atmosfera no nascimento de Cristo Jesus. Esse é um contexto desta linda história de amor e deste prenúncio, deste anúncio que agora vai se tornar realidade. Então, o anúncio do nascimento de Jesus tiveram aí os fatos que precederam o nascimento de Jesus. Lucas diz que o sacerdote Zacarias havia entrado no templo para ofertar incenso. Vamos lá, voltar lá no capítulo 1 de Lucas, versículo 9, vamos lá? Lucas capítulo 1, versículo 9. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Então, a queima do incenso fazia parte do ritual do templo e ocorria no período da manhã e também no período da tarde. Nós vamos ver isso lá em Êxodo, capítulo 30, vamos lá. Amados, não é um incenso que nós vemos hoje, tá? Tem um contexto aqui profético, tem o contexto histórico. Hoje o incenso não é mais aquele palitinho que você acende e fica aquela fumacinha. Hoje o incenso são as nossas orações. O incenso que era colocado no Antigo Testamento, que tinha ali uma figura, né, uma tipologia, uma demonstração pedagógica de ensino, hoje ela é a nossa oração. Glória a Deus, né? Então vamos lá. Êxodo capítulo 30. Vamos lá. Capítulo 30, versículo do 1 ao 8. Sejam bem-vindos, vocês que estão chegando aqui na nossa aula. Esta aula vai ser depositada, depois aqui que nós realizarmos ela ao vivo, ela será depositada na plataforma do YouTube. Se você quiser assisti-la novamente ou compartilhar com alguém estas aulas, você vai lá no YouTube e escreve Fateja, F-A-T-E-J-A. Você vai ver esse símbolo azul com a letra F em dourado. Você vai se inscrever no nosso canal, vai clicar ali e acionar o sininho das notificações. E você vai interagir em todas as aulas que você assistir nos comentários lá no YouTube, tá bom? Ao final das aulas, você tem direito a receber um certificado gratuito digital. Então, você assiste as aulas. Para que você receba o certificado, tem que assistir às aulas, compartilhar as aulas nas suas redes sociais e interagir nos comentários. Quanto mais você interagir nos comentários, mais visibilidade nós vamos ter de você, vamos saber quem você é. E eu sou uma professora que gosta de conhecer meus alunos. Você pode fazer seus comentários lá no vídeo das aulas. E eu sempre curto, sempre coloco um coração. Tem mensagens que eu retorno com mensagens de textos. E tem outros que eu retorno com gifts, né? Com os emotions, perdão. Mas eu gosto de interagir, eu gosto de saber quem está assistindo às aulas. Isso alegra muito o meu coração também. Então você pode estar interagindo comigo lá na plataforma do YouTube, ok? Vamos lá então, Êxodo capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 8. O altar do incenso. E farás um altar para queimar um incenso, de madeira de cetim o farás. O seu comprimento será de 1 côvado e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado e dos 2 côvados. Um côvado tem aproximadamente a medida aqui, ó, do teu cotovelo à ponta do teu dedo médio. Ok? Será quadrado e de 2 côvados a sua altura. E as suas pontas farão uma só peça com ele. E com ouro puro o forrarás,
e o seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhes fará uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Aos 2 lados os farás de ambas as bandas, e serão para lugares dos varais, como que será levado. E os varais farás de madeira, de cetim, e os forrarás com ouro. E os porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, adiante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará um incenso das especiarias, cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde o queimará. Este será um incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano Arão fará expiação sobre as pontas do altar, com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. Então, até Jesus vir, este ritual, né, esta manifestação, ela era direcional, ela era também pedagógica, era um ensino de Deus de como o homem devia prestar adoração a Deus. Agora, quando Cristo nasce, o incenso agora não é mais o elemento, não são mais as especiarias que são reunidas e são queimadas para que esse aroma suba. Agora, o incenso são as nossas orações. O incenso agora é a nossa adoração, é o nosso louvor a Deus. Não são mais elementos que estão restritos a um lugar determinado, que naquele caso ali era o tabernáculo. Nós agora somos o templo do Senhor, o altar do Senhor é o nosso coração, é a nossa vida, e o incenso que sobe é a nossa adoração, a nossa oração e o nosso louvor. Entretanto, tem aqui também um significado o incenso, né? Porque Cristo ele vai receber, um dos presentes que Cristo vai receber é o incenso. E nós vamos falar sobre isso também, provavelmente na última aula. Então, o anúncio do nascimento de Jesus tiveram aí todos esses fatos que precederam o nascimento de Jesus. Por isso que Lucas diz que o sacerdote Zacarias havia entrado no templo para oferecer o incenso, né? Ou seja, há todo esse movimento profético se cumprindo agora no nascimento de Cristo. E foi durante um dos turnos, né, que um dos anjos de Deus aparece a Zacarias. Então, Zacarias ele vai entrar no templo para oferecer esse incenso, e é nesse momento então que o anjo vai aparecer a Zacarias para informar que a sua oração havia sido ouvida pelo Senhor e que a sua mulher, embora já não fosse mais fértil, iria agora gerar um menino cujo nome seria João. Vamos voltar lá em Lucas capítulo 1, versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Glória a Deus. Então foi em meio a todo este ambiente profético que Jesus Cristo vai vir. João, o Batista, ele nasceu para ser o precursor do Messias, de Jesus, anunciando aí a sua missão. Então, João Batista foi a voz, né? O porta foi a voz que clamava no deserto e precederia o Senhor Jesus, preparando o caminho. Vamos lá para Lucas capítulo 3, versículo de número 4 e número 5. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá e se abaixará, todo monte outeiro e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Glória a Deus! Tremendo, né?
Aleluia, glória a Deus. Então Jesus Cristo, ele veio em meio a todo esse ambiente profético, a este ambiente histórico. E é por isso que nós sim podemos e devemos celebrar o Natal. Vamos caminhando para o final da nossa terceira aula. Amanhã nós vamos agora para toda a questão do nascimento, da obra consumadora de Cristo Jesus, em todo esse processo histórico, profético, sobre a humanidade, sobre a vida de todo aquele que nele crê. Me fizeram algumas perguntas na aula de número 2. Pode montar árvore de Natal em casa? Pode usar bolinhas nas árvores? Pode colocar Papai Noel em casa? Então eu vou responder essas perguntas aqui na aula para você, dentro da minha visão, né, exegética da Bíblia apologética, e também dentro de um nível de compreensão psicanalítica. É muito importante nós termos a mente livre de qualquer influência para nós fazermos as nossas escolhas. A única coisa que deve influenciar a nossa vida e deve guiar a nossa vida é a palavra de Deus. Eu falei na nossa aula de número 2, nós trouxemos ali todo o contexto histórico. Nós trouxemos ali todo o ensinamento de por que o Natal é celebrado dia 25 de dezembro. Vocês lembram? Quem lembra vai comentar aqui. Eu não vou responder porque você vai assistir a aula de novo, então, a aula de número 2, e vai responder aqui na aula de número 3. Por que nós celebramos o Natal dia 25 de dezembro? Vocês lembram? O Natal, ele era uma festa pagã. E aconteceu que houve um homem muito importante para a nossa história, aproximadamente lá no ano 354 do primeiro século. Quem lembra o nome dele, escreve nos comentários, para nós fazermos a fixação do aprendizado. Ele vai reconhecer o cristianismo como a religião oficial de Roma, do Império Romano, no ano de 354 DC. Então ele vai transformar a festa que era pagã em uma festa cristã. Ele vai dizer, a partir de agora, nós não celebramos mais esta festa pagã. A partir de agora nós vamos celebrar o nascimento de Cristo nesse período, no período de dezembro, no dia 25 de dezembro. A partir do ano 354 DC, o Natal foi ressignificado. Por isso nós devemos celebrar o Natal. Celebrar primeiro porque Cristo veio, Cristo nasceu. O Deus encarnado veio para instaurar o reino de Deus, para nos salvar, para nos perdoar, nos lavar, nos remir, nos justificar, nos dar vida e vida em abundância. Podemos colocar a árvore de Natal dentro de casa, pastora? No meu ponto de vista, pode. Eu não vejo nenhum problema, porque sou eu que dou o significado para aquilo que eu estou fazendo. Eu posso pegar esse vaso de flores e posso dizer, essas flores aqui é de Iemanjá. Posso dar um significado para elas, está repreendido em nome de Jesus, né? Mas eu posso dizer, não, essas flores aqui, eu ofereço elas a Deus. Este arranjo de flor é um arranjo de flor que eu ofereço a Deus. Ele pertence a Deus. Então, esse arranjo de flor tem um significado que eu dou para ele. Entendem a importância de nós conhecermos as coisas, de nós entendermos as coisas? Porque eu celebro o nascimento de Cristo. Eu não celebro a festa pagã que era celebrada antes do ano 354 DC. Eu celebro o nascimento de Cristo. Mas e as bolas que colocam na árvore? Eram a cabeça das pessoas que eram mortas, decepadas? Não, amados. Eu decoro a minha árvore de Natal com aquilo que eu entendo que é bonito. Eu posso colocar flores, eu posso colocar bolas, eu posso colocar ursinhos, eu posso colocar luzinhas. Então, sim, missionária Mingas, nós falamos sobre isso na primeira aula. Isso mesmo. Quem não assistiu a primeira aula, corre lá que nós estudamos o calendário, estudamos mês por mês o que significava, estudamos sobre o calendário gregoriano, falamos sobre o calendário judaico. Então, amados, as pessoas perdem a oportunidade de celebrar. Agora vamos falar de Papai Noel. Não é o Papai Noel, é o Papai do Céu.
Então, se você vai ensinar os seus filhos sobre o Natal, você vai dizer, o Natal significa o nascimento de Cristo. Mas mãe, o Papai Noel? O Papai Noel foi uma figura criada por este refrigerante aí que as pessoas tomam. Foi algo lúdico que eles criaram, né? Que provavelmente foi proposital aí nessa época de festividade, porque é uma época que o mundo inteiro celebra o nascimento de Cristo, até os que não creem celebram o Natal. Então, o ponto aqui está, celebre o Natal, mas fale a verdade sobre o Natal. Eu não coloco Papai Noel na minha casa, tem pessoas que colocam. Eu julgo? Eu não julgo. Eu só ensino, fale a verdade. Fale a verdade para os seus filhos, fale a verdade para o mundo, que não é o Papai Noel, é o Pai do céu que veio à Terra na pessoa de Jesus Cristo, e por isso nós podemos celebrar. Por isso nós podemos e devemos celebrar e aproveitar esta rica oportunidade para fazer lembrar Cristo Jesus no meio daqueles que ainda não o receberam como seu Senhor e Salvador. Amém, meus amados e queridos? Então, que essas aulas enriqueçam o teu conteúdo, a tua vida. Quem não assistiu a aula de número 1, de número 2, já está no YouTube. Corre lá no YouTube, Fateja, escreve lá, Fateja. E se inscreva no nosso canal, acione aí o sininho das notificações. E por lá você vai receber muitas aulas gratuitas, cursos gratuitos. E também você pode nos seguir no Instagram, @FatejaBrasil. Amém? Nos vemos amanhã, assim o Senhor Deus nos permitindo, para a nossa última aula sobre Natal. Podemos celebrar? O cristão pode celebrar o Natal? Pode deixar a sua opinião aqui nos comentários. Eu não vou apagar o seu comentário, não vou brigar com você. Tem pessoas que já colocaram o Natal uma festa pagã, o Natal... Amém, meu amado, eu sou democrática, graças a Deus, mas eu sou livre porque Cristo me fez livre. Livre para celebrar, livre para amar e livre para viver. Então viva na liberdade que Cristo conquistou para você. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, assim o Senhor Deus nos permitindo.